Salve, salve, meus cientistas! Aqui é o professor Valmir Ramos Leite e hoje a gente vai começar a falar mais sobre um pouquinho sobre uma nova aula aí. Hoje o nosso assunto é os estados físicos da matéria, né? Lembrando sempre, cientistas, essa aula aqui é voltada aos nonos anos, né? Com base aí para entrar na química estudada no ano, né? E por falar de estados físicos, pessoal, a gente precisa dar uma ideia geral de propriedade da matéria. Lembrando sempre, estudando as propriedades da matéria, que a gente consegue entender ela. Mas o que é uma propriedade, cientistas? Uma propriedade é uma característica particular, sua, minha, assim como uma característica particular de qualquer objeto. E o interessante, pessoal, é que cada matéria vai ter a sua propriedade, ou seja, cada matéria vai ter a sua característica diferente. Agora, quando a gente fala em propriedades físicas da matéria, a gente tem que basicamente entender as características físicas da mesma. E o que é uma característica física, cientistas? Basicamente é aquela característica que a gente analisa quando a gente observa o objeto, quando a gente observa o material, como a forma que esse material se encontra, ou simplesmente o estado que ele se encontra, né? A ideia inicial, cientistas, é entender os estados físicos, mas o que é um estado físico? Voltando aos slides anteriores, pessoal, o estado físico é o estado que a matéria se encontra nesse exato momento. E o interessante é que esse estado pode variar, né? E o porquê que ele varia? Varia conforme a temperatura. Uma coisa que é sólida pode ser líquida. Um exemplo comum é a água. Quando você coloca a água no congelador, após alguns minutos, a água ela fica sólida. Mas se você aquecer ela passa a ser líquida, ou seja, o estado naquele momento dela é líquida. E se você ferver ela no fogo, ela vai passar a ser gasosa, ou seja, o estado naquele momento da água passa a ser gasoso. O conceito básico, pessoal, de estado físico é que toda matéria, pessoal, ela pode ser encontrada nos estados sólido, nos estados líquidos e no estado gasoso. Não importa qual seja a matéria, não importa qual seja o tipo, pessoal, toda matéria derrete, toda matéria pode ficar sólida, toda matéria pode ficar gasosa. E as diferenças básicas entre uma coisa sólida, líquida e gasosa é que a forma da coisa sólida não muda, o volume dela não muda. O líquido, a forma é variável, o líquido pode ficar com qualquer formato, mas o volume dele não muda. Agora, uma coisa gasosa, ela não tem forma própria, a forma dela é variável, assim como o volume dela é variável. Agora, entendendo, cientistas, a temperatura no movimento molecular e o como ela influencia no estado físico. Na verdade, cientistas, a temperatura está intimamente ligada à mudança de estado físico. Mas a ideia inicial, cientistas, é vocês entenderem o como a temperatura influencia nos estados físicos. Regra, cientistas, no estado sólido, as moléculas elas estão totalmente juntas, ou seja, quando você pega um objeto sólido, você precisa imaginar que as moléculas daquele objeto estão sólidas, estão juntas, estão sem energia, elas estão quase sem movimento. Um exemplo comum aqui, cientistas, é vocês pegando o gelo aqui. Se vocês pudessem ver as moléculas do gelo agora, vocês viriam que elas estariam bem juntas, bem próximas. E o porquê que elas estão bem próximas? Porque elas estão sem energia nenhuma. As moléculas, para se movimentarem, elas precisam de energia. Então, toda coisa sólida, com certeza absoluta, vai ter as moléculas juntas. Aqui, cientistas, é um exemplo. Aqui seria como você veria as moléculas de água a menos 273 graus, ou seja, ao zero absoluto. Como a temperatura é muito fria, não existe energia, as moléculas são totalmente travadas. Regras, cientistas. A temperatura mais fria que se pode existir nesse universo é de 273 graus, porque ela é capaz de parar qualquer tipo de movimento molecular. Se vocês observarem bem nessa imagem, você consegue perceber que todas as moléculas estão fixas, travadas, paradas. Ou seja, a minha água está no estado sólido. A água a menos 180 graus, ela já tem um pouco de energia, mas se vocês observarem bem, mesmo com um pouco de energia, com um pouco de movimento entre as moléculas, elas continuam fixas. Ou seja, nesse exato momento da imagem que você está vendo, a água está no estado sólido, porque por pouco movimento que elas têm, as moléculas não conseguem se separar, cientistas.
À medida que vai subindo a temperatura, o estado físico continua variando, mas enquanto as moléculas estiverem juntos, é sólido. Agora, meus parceiros, quando vocês falam, ou quando eu falo de estado líquido, no estado líquido, cientistas, as moléculas elas estão meio que afastadas. Como elas estão com algum tipo de energia ou pouca energia, existe um movimento pequeno entre elas que faz com que elas se separem. O interessante dessa ideia é que existe movimento e elas ficam separadas. Se vocês pegassem um pouco de água agora, ou qualquer coisa líquida, diferente de ser água, álcool, vocês perceberiam que as moléculas estão meio soltas, elas não estão encaixadas e travadas num modo sólido. O interessante, pessoal, é que isso é a diferença entre o sólido, o líquido e o gasoso. Aqui seria o como você veria as moléculas no estado líquido. Vocês percebem que elas não têm aquele arranjo travado, estruturado, igual você tinha no estado sólido. Aqui as moléculas já têm uma liberdade. Imagina que qualquer coisa que você veja que é líquida, você precisa saber que as moléculas estão desse jeito. E à medida que você vai esquentando elas, você vai dando calor para elas. E por ter calor, energia, elas se movimentam cada vez mais rápido. Isso seria hoje as moléculas no estado líquido. Movimento, elas soltas e elas com movimento livre. O interessante, cientistas, é novamente falando, compara a diferença entre o líquido e o sólido. Agora, quando você fala, cientistas, em uma coisa no estado gasoso, o estado gasoso, cientistas, é o estado extremo de energia delas, não máximo. Elas estão muito afastadas, porque elas têm muita energia, e como elas têm muita energia, automaticamente elas se movem livremente e muito afastadas entre elas. Se vocês pudessem ver hoje as moléculas no estado gasoso, como você vê aqui no vapor de água, seria mais ou menos essa imagem que você vê, moléculas muito afastadas, com muito movimento entre elas. O interessante, cientista, é que quanto mais movimento, maior vai ser o volume. Aqui, cientistas, vocês podem perceber o como as moléculas no estado gasoso elas se movimentam em alta velocidade. Por que elas se movimentam em alta velocidade? Porque uma coisa no estado gasosa, as moléculas têm mais energia. E o interessante é que quanto mais energia você der para uma substância, mais rápido e mais forte as moléculas vão se movimentar. Observações que vocês têm que ter. Compara a água ou qualquer substância no estado sólido, na qual as moléculas estão juntas, no estado líquido, na qual existe uma movimentação, e no estado gasoso, que é esse o último. Importante vocês observarem isso, porque é essa a diferença entre uma substância sólida, líquida ou gasosa. Aqui, cientistas, vocês podem ver melhor isso, na qual as moléculas no estado sólido comparadas às moléculas no estado líquido, comparada às moléculas no estado gasoso. Observem bem, porque essa é a diferença entre uma substância sólida, líquida ou gasosa. Agora, cientistas, falando um pouquinho sobre a mudança de estados físicos. A importância geral que vocês precisam ter é: qualquer substância pode mudar de estado físico. E o importante você botar isso e focar isso é que a temperatura é um fator fundamental para essa mudança. Mas por que elas ocorrem diretamente? Se você alterar a temperatura da substância, se você pega a água, congela a 0 graus, ela fica sólida. Se você bota ela assim, ela fica gasosa. O calor dá energia e o frio, pessoal, retira. Se você dá energia ou retira energia, você altera o movimento. E alterando o movimento, você altera o estado físico. Regras, cientistas. Conceitos. Primeiro conceito: ponto de congelamento. O ponto de congelamento, pessoal, o ponto de solidificação, é a temperatura necessária para congelar algo, para solidificar algo. Eu já tinha comentado, a temperatura mais fria que se pode chegar nesse universo é de menos 273 graus, ou seja, zero absoluto. Detalhes, cientistas. Temos agora, cientistas, o ponto de fusão. O ponto de fusão, pessoal, é a temperatura necessária para derreter algo, ou seja, para fazer esse algo ficar líquido. Assim como o ponto de congelamento, toda substância tem um ponto para derretimento. Outras, cientistas, ponto de ebulição. Assim como o ponto de congelamento, ponto de fusão, nós também temos uma temperatura, pessoal, necessária para fazer qualquer coisa ficar gasosa.
Toda substância fica gasosa quando ela alcança o ponto de ebulição dela. Cientistas, se você tem uma substância sólida e aquece essa substância sólida, automaticamente, cientistas, ela vai para o estado líquido. E quando essa substância vai para o estado líquido, a gente fala que ela sofreu um processo conhecido como fusão. Quando você pega uma substância líquida e aquece, e ela chega ao ponto de ebulição, ela fica gasosa. Automaticamente, nós dizemos que essa substância sofreu vaporização. Para tudo isso acontecer, cientistas, eu tenho que ter um aumento da minha temperatura. Lembra que a temperatura é importante na mudança dos estados físicos. Se eu pegar algo gasoso e esfriar até o ponto de fusão, do gasoso volta para o líquido, nós temos a passagem conhecida como condensação. Se eu pegar algo líquido, esfriar até ficar sólido, nós temos a solidificação. Ou seja, cientistas, para acontecer esse processo é necessário uma diminuição da temperatura. Cientistas, basicamente isso aqui é a nossa aula de estados físicos. Espero muito mesmo que tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode colocar nos comentários aí. Um grande abraço, muito obrigado. E se não inscreveu no meu canal aí, por favor, se inscreva aí, que vocês ajudam muito. Muito obrigado. Tchau, tchau.